Boa noite. Olá, boa noite. Definidos dia e horário para a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma no plenário da Câmara, que será domingo às 2h da tarde. E em mais um ato contra o impeachment no Palácio do Planalto, o presidente chama de traição o vazamento de áudio de Temer. Romero Jucá, presidente do PMDB, defende Temer e afirma que Dilma está perdendo o equilíbrio ao culpar outras pessoas pelos erros do governo. Ex-senador Gin Argello, do PTB, é preso na Operação Lava Jato. Ele teria recebido propinas para não convocar empreiteiros na CPI da Petrobras. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual caster você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Uma pátria educadora oferece oportunidades de olho no futuro. Com mais de 9 milhões de matrículas entre 2011 e 2015, o Pronatec vem ampliando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do país. E para continuar transformando a vida de jovens e trabalhadores de todo o Brasil, neste ano, serão ofertadas mais de 2 milhões de novas vagas. Fique atento. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Milhões de pessoas querem ouvir o que Cauê Moura tem a dizer em seu canal na internet. Confira a máquina, porque nesta terça ele vai trazer suas histórias para a tela da TV. Sempre tive esse medo de que as pessoas descobrissem de que, poxa, na verdade, ele é tão babaca quanto o menino de 1,5 metro. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Violência em São Paulo. Cansados de assaltos, moradores de São Mateus, na Zona Leste, resolveram colar cartazes alertando sobre os crimes no bairro. Na porta da escola, mãe e filha são abordadas por 2 criminosos. No vídeo é possível ver quando a mulher se assusta e sai correndo. Os ladrões vão atrás e pegam a chave do carro. Ela ainda tenta retirar o material escolar, mas os bandidos fogem levando o automóvel. O assalto foi em uma rua de São Mateus, na Zona Leste, onde os moradores, cansados de tanta violência, afixaram cartazes ironizando a falta de segurança no bairro. Bem-vindo a São Mateus, você será assaltado. Eu cansei de ficar cobrando a Secretaria de Segurança Pública isso. Manda ofício, a gente vai, reclama no comando da PM, reclama em outros lugares e a situação se resolve. Então o que eu fiz? Já que eu não posso resolver, vou pelo menos alertar. Outra mensagem alerta para o risco de roubos 24 horas por dia e diz que as maiores vítimas são as mulheres. Eu mesmo já fui roubada aqui na Mateu Bem e eles abriram a bolsa e puxaram minha carteira. Aí quando eu virei já não estava sem nada. Com quase 3.000 comércios, a Avenida Mateu Bem é uma das mais importantes do bairro e também uma das mais visadas pelos bandidos. João trabalha aqui há 25 anos e conta que já viu de tudo. Assalto de mão armada, rouba carro, rouba pneu de carro, rouba pedestre aqui, ó, direto, celular, desce no escadão aqui correndo com o celular aqui. O celular mesmo meu eu deixo em casa e quando eu tô com alguém, meu namorado, meu pai, aí, né, que o homem é mais difícil de o outro chegar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, só nos 2 primeiros meses do ano passado, o distrito de São Mateus registrou 386 roubos. Este ano, no mesmo período, foram 515, um crescimento de 25%, que dá uma média de mais de 8 casos por dia. Isso sem falar nas subnotificações, pessoas que são vítimas, mas que não registram boletim de ocorrência. A meta dos vizinhos é fixar 5.000 cartazes pelas ruas. Esses dias assaltaram meu irmão na porta de casa, da minha casa. Então eu acho legal, alertar as pessoas que não são daqui a isso. E a Secretaria de Segurança Pública diz que as polícias civil e militar estão atentas às ocorrências em São Mateus. A PM ressalta ainda que o patrulhamento é constante no bairro e o trabalho resultou na prisão de 521 suspeitos, na recuperação de 1.803 veículos roubados e a apreensão de 44 armas de fogo no ano passado. Hoje foi deflagrada a 28ª fase da Lava Jato. 23 mandados judiciais foram cumpridos.
O ex-senador Gin Argello, do PTB do Distrito Federal, foi preso em Brasília na ação da Polícia Federal. Gin Argello é acusado de cobrar propina para evitar as convocações de empreiteiros em CPIs do Congresso Nacional. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-senador pediu mais de 5 milhões de reais em propina para a empreiteira UTC Engenharia e 350 mil reais para a OAS. As duas empresas são investigadas na Lava Jato. O nome de Gin Argello surgiu nas delações de Ricardo Pessoa, da UTC, e na do ex-líder do governo Dilma, senador Delcídio do Amaral. O crime foi dotado de inusitado atrevimento, porque foi uma corrupção para encobrir corrupção realizada mesmo depois da deflagração da Operação Lava Jato. No despacho que determinou a prisão preventiva de Argello, o juiz Sérgio Moro disse que nada é pior para a democracia que um político desonesto. Moro disse ainda ser inaceitável que agentes políticos, em relação aos quais existam graves indícios de envolvimento em crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, permaneçam na vida pública sem consequências. Moro bloqueou 5 milhões e 350 mil reais das contas e aplicações financeiras do ex-senador e outros 16 milhões de reais de outras 3 empresas que têm Argello como sócio. Esses valores, boa parte, foram encaminhados para partidos da base de apoio deste senador, Gin Argello. Entre eles, partidos inclusive da oposição. Então, a conclusão que nós chegamos, e a conclusão que todos devem chegar, é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. Gin Argello foi senador entre 2007 e início de 2015. Ele assumiu o cargo após a renúncia de Joaquim Roriz, acusado de corrupção. O ex-senador também é investigado na Operação Zelotes. Ele é acusado de receber propina em troca da aprovação de projetos de interesse de montadoras de veículos nos governos Lula e Dilma. Além do ex-senador Gin Argello, a nova fase da Operação Lava Jato prendeu outras 2 pessoas. O lobista Paulo César Roxo Ramos e Valério Neves Campos, que era secretário-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já o filho do ex-parlamentar, George Argello Júnior, foi levado à força para depor na Polícia Federal. A defesa do ex-senador Gin Argello ainda não se pronunciou sobre o assunto. A OAS diz que está prestando todos os esclarecimentos e informações solicitadas pela Polícia Federal. Já a UTC disse que não comenta investigações em andamento. E quem fala sobre essa nova fase da Operação Lava Jato é o nosso comentarista Josias de Souza, direto de Brasília. O ex-senador Gin Argello, preso hoje na Operação Lava Jato, possui uma trajetória que ajuda a explicar por que o Brasil virou uma cleptocracia. Gin Argello já responde a 6 processos judiciais. Ele é acusado de apropriação indébita, de corrupção passiva e ativa, de lavagem de dinheiro e de crimes contra o patrimônio público. Apesar de todo esse prontuário, Dilma Rousseff se juntou a Renan Calheiros em 2014 para tentar fazer de Gin Argello um ministro do Tribunal de Contas da União. Veja bem, o suspeito de corrupção viraria fiscal das contas públicas. Gin Argello só não virou o ministro do TCU porque os funcionários do órgão ergueram barricadas contra a indicação. A pressão foi tão grande que o indicado viu-se compelido a abrir mão da indicação. A tentativa de Dilma Rousseff de fazer desse personagem um ministro vitalício do Tribunal de Contas da União ajuda a entender por que nós chegamos ao buraco em que nos encontramos. A Petrobras não é outra coisa senão um ninho de argelos que o Brasil demorou a descobrir. Boa noite. A votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados ficou definida para começar às 2 horas da tarde de domingo. Hoje foi lido em plenário o relatório da Comissão Especial a favor do afastamento da presidente, que foi aprovado ontem por 38 votos contra 27. A leitura do relatório de 128 páginas começou pouco depois das 2 horas da tarde. O parecer do deputado Jovair Arantes, do PTB, foi aprovado ontem em uma sessão tensa de mais de 9 horas, marcado por bate-bocas e provocações entre parlamentares governistas e da oposição. O próximo passo é a publicação no Diário Oficial da Câmara amanhã. A discussão em plenário deve começar na sexta-feira.
Cada um dos 25 partidos com representação na Câmara terá direito a 1 hora de discurso. Para aprovar o relatório, são necessários os votos de 342 dos 513 deputados, ou seja, 2/3 do total. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, informou aos líderes partidários que a votação do pedido de impeachment de Dilma vai começar às 2 horas da tarde de domingo. A expectativa é que o resultado saia entre 9 e 10 horas da noite. Se o pedido for aprovado, segue para o Senado. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, os senadores primeiro decidem se dão sequência ao processo numa votação de maioria simples. Em caso de aprovação, Dilma é afastada do cargo temporariamente e o vice Michel Temer assume. O Senado tem prazo de 180 dias para o julgamento. Para aprovar o impeachment, são necessários os votos de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Nós vamos acompanhar tudo isso. No próximo domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Além de imagens ao vivo de Brasília, as manifestações aqui em São Paulo e em todo o país e a análise com nossos comentaristas e convidados. Não esqueça, é domingo, 4h30 da tarde, aqui na TV Gazeta. PP anuncia desembarque da base aliada do governo Dilma e diz que vai votar a favor do impeachment. A decisão foi tomada pela liderança do partido em reunião que terminou agora à noite na Câmara. O anúncio foi feito pelo líder do partido, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele já tinha se declarado pessoalmente contra o afastamento da presidente Dilma. A bancada do PP na Câmara já vinha demonstrando insatisfação nas últimas semanas, quando a cúpula da legenda começou a negociar cargos com o Planalto em troca de apoio. A bancada do Partido Progressista hoje sai unida. Nós estamos aqui deliberando uma decisão, que é uma decisão, eu sei, que é histórica, mas que visa, sobretudo, a unidade partidária. Logo em seguida, o presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, pediu que os membros do governo entreguem seus cargos. O desembarque do PP é mais uma derrota para o governo Dilma na votação do impeachment deste final de semana, já que o partido tem a 4ª maior bancada da Câmara, com 47 dos 513 deputados. Os 2 cargos ocupados atualmente pelo PP no governo são o Ministério da Integração Nacional, liderado pelo ministro Gilberto Occhi, e a presidência da Condevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba. O ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, afirmou que os 3 ministros do PMDB, que também são deputados federais, vão reassumir o mandato temporariamente para votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além de Panceira, são deputados Marcelo Castro, da Saúde, e Mauro Lopes, da Aviação Civil. O PMDB anunciou o rompimento com o governo no mês passado, mas até agora apenas Henrique Alves, que era do turismo e ligado ao vice-presidente Michel Temer, deixou o cargo. Os outros 6 permanecem no governo. E sem citar nomes, a presidente Dilma Rousseff faz discurso no Palácio do Planalto, criticando Eduardo Cunha e o vice-presidente Michel Temer. As declarações foram dadas durante mais um ato de apoio ao mandato da petista no Palácio do Planalto. Desta vez, a plateia era formada por estudantes e professores. Sem citar nomes, Dilma afirmou que a divulgação de áudio em que o vice-presidente fala como se o processo de impeachment já tivesse sido aprovado pela Câmara é uma traição a ela e um desprezo pelo povo. Ela disse que ficou chocada com o vazamento. Dilma se refere a um áudio de Temer que foi vazado ontem em que o vice-presidente faz um pronunciamento e diz que vai preservar programas sociais após o impeachment. Temer disse que o áudio foi vazado por engano. Um deles é a mão, não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos inimagináveis o processo de impeachment. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento de um pretenso discurso de posse. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros.
Cunha rompeu com o governo no ano passado e é ele quem conduz, como presidente da Câmara, o processo de impeachment de Dilma. Segundo a presidente, o país vive tempos estranhos. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais. Se havia alguma dúvida sobre a minha denúncia de que há um golpe de Estado em andamento, não pode haver mais. Dilma disse ainda que o relatório aprovado ontem na comissão do impeachment é a maior fraude da história. E esse pronunciamento teve uma resposta imediata. O atual presidente do PMDB, senador Romero Jucá, disse lamentar que a presidente Dilma Rousseff esteja perdendo a serenidade e o equilíbrio ao colocar, segundo ele, a culpa em outras pessoas pelos erros cometidos pelo próprio governo. Falar em golpe é o que falou o presidente Fernando Collor há muitos anos atrás. Eu acho que o governo devia fazer uma autocrítica e reconhecer a difícil situação que colocou o Estado brasileiro. Eu diria que é um tipo de apelação e perda de equilíbrio. Primeiro, os autores do pedido de impeachment são juristas renomados no Brasil. Depois, o Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, deu apenas prosseguimento ao fato. O processo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no seu trâmite. Portanto, há o aval do Supremo Tribunal Federal nesse procedimento de impeachment que nós estamos apreciando. E os erros do governo, os crimes do governo, é que levaram ao processo de impeachment. Não foi ninguém de fora do governo que fez com que o governo fizesse tudo o que fez. E agora à noite, o PRB também decidiu que votará a favor do impeachment da presidente no próximo domingo. O partido foi o primeiro a sair do governo federal quando devolveu o Ministério dos Esportes. Segundo Marcos Pereira, presidente nacional da legenda, os 22 deputados federais do PRB votarão a favor do impeachment. Vamos ouvir agora, então, o comentário de política de José Neumann e Pinto. Eu fiquei bastante espantado quando eu vi que o Lula disse para Dilma dizer os nomes dos bois. Alguém acha que ninguém entendeu o que ela falava do Temer e do Cunha? E por que é que o Lula quer botar fogo no circo? Ora, em vez de estar lá na porta do plenário da comissão do impeachment, cabalando votos, Lula fugiu, como sempre fez na vida, para o Rio de Janeiro para cair nos braços de Chico Buarque e Bete Carvalho. Aí sai dessa manifestação bastante restrita de apoio a Dilma para dizer que a comissão de impeachment não vale nada, ofendendo não apenas os deputados que votaram a favor dela, como os que votaram a favor do impeachment e que votarão domingo que vem. Agora, eu me espanto muito mais com uma pergunta que realmente não quer calar. Não há um juiz e um policial no Brasil para prender o Lula, que está à disposição da primeira instância, porque o Supremo não lhe deu foro privilegiado, e está num quarto de hotel, reduzindo a República a um repugnante jogo de brechó fuleiro, cometendo o pior crime, que é usando o dinheiro meu e seu para comprar ausência de deputado. Não é só voto contra o impeachment, não é ausência de deputado, ou seja, um representante que não vai representar você, o cidadão, à custa de dinheiro seu. Bom, eu volto na sexta-feira, direto ao assunto. Em pé. Hoje, aqui na TV Gazeta, foi realizada a primeira reunião preparatória para os debates entre candidatos a prefeito de São Paulo. Participaram representantes de partidos políticos com presença assegurada em debates de acordo com a legislação eleitoral. A TV Gazeta vai fazer debate no primeiro turno e no segundo também, se houver. A Justiça Federal suspendeu a nomeação do ministro Eugênio Aragão, que tomou posse no dia 17 de março como ministro da Justiça. Esse é o segundo caso de membros do Ministério Público que ficam impedidos de assumir cargos no Executivo. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão e deve alegar que Aragão entrou para o Ministério Público antes de 1988, quando ainda não havia proibição para o acúmulo de cargos. O Ministério Público de São Paulo apura um suposto esquema de supervalorização em desapropriações para a construção do trecho norte do Rodoanel.
De acordo com o jornal, o esquema envolveria peritos. A construção é feita pela Dersa, empresa do governo estadual, e o Departamento de Estradas de Rodagem é o responsável por indicar peritos administrativos que propõem valores para as desapropriações. Os donos dos imóveis podem contestar os valores e a Justiça então nomeia peritos judiciais. As investigações apontam indícios de envolvimento de ao menos 3 peritos nomeados pela Justiça da Fazenda Pública de Guarulhos. A promotoria responsável pelo caso não quis pronunciar porque a apuração corre sob sigilo. Segundo as informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, os desvios dos cofres públicos do governo do estado podem chegar até 1 bilhão e 300 milhões de reais. A Dersa afirma que trabalha com critérios técnicos para a definição de valores de desapropriações. A terça-feira terminou com nuvens em São Paulo, mas nada que possa causar a tão esperada chuva na região. A próxima madrugada deve ser quente. A temperatura deve ficar na casa dos 20 graus. Veja a previsão para amanhã. A quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje em quase todo o estado de São Paulo e não há chuvas previstas para os próximos dias. Só há uma pequena chance de chuva bem pontual ali no Vale do Ribeira. Em todas as outras áreas paulistas, o ar seco volta a ganhar força, mantém o tempo firme e ensolarado e com umidade do ar em queda. As temperaturas ultrapassam os 30 graus, chegando aos 36 em Votuporanga, no norte do estado, e aos 35 ali na cidade de Araraquara. No litoral, máxima em torno dos 31 graus em Santos e dos 30 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, apesar da melhora da qualidade do ar de ontem para hoje, como não há chuvas previstas nos próximos dias, a tendência é de que os índices voltem a ficar em níveis preocupantes. Por isso, a recomendação é se hidratar bastante. Vamos ver as temperaturas? Olha, a máxima amanhã chega à marca dos 32 graus. Na quinta cai para 31 e volta aos 32 graus na sexta-feira com muito sol, céu azul e nada de chuva. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, completa 80 anos. Quando foi inaugurado, isso lá em 1936, o terminal ficava em uma região rural. Que mudou muito, né? Hoje é o terceiro terminal aéreo mais movimentado do país. Recebe por dia quase 600 voos para mais de 30 destinos. A aviação hoje, praticamente, em mim, ela corre dentro do meu sangue. Seu Marcos convive com o aeroporto de Congonhas desde os 9 anos, quando o pai era chefe do Departamento de Segurança da Varig. Você via aquelas aeronaves que chegavam, a proximidade que você tinha com a aeronave, assim, parava numa gradezinha e ficava esperando. A cada 2 minutos, um avião decola ou pousa aqui em Congonhas. São mais de 600 voos por dia para mais de 30 localidades. Mas neste vai e vem de aviões, nesses 80 anos de existência, é impossível a gente não lembrar dos acidentes aéreos que marcaram um capítulo triste da história do aeroporto. Quando teve o primeiro, que foi o Fokker 100, que estava no sentido lá do Jabaquara, que ele caiu, que teve aquelas 101 mortes, já mexeu com a gente um pouquinho. O acidente foi em 31 de outubro de 1996. Em 17 de julho de 2007, o Airbus A320 da TAM atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou com o prédio da própria companhia. 199 pessoas morreram. Quem mora nas proximidades tem que conviver com a rotina nem sempre agradável de Congonhas. Terrível. E esse barulho aí vai até que horas da noite? Até umas 11h30, por aí, até meia-noite, depende, né? Não se sabe como é que estão as coisas lá no aeroporto. Né? Quando hoje pergunta para mim assim, Congonhas está no lugar errado, eu falei, não, é a cidade que está no lugar errado. É ela que fechou o aeroporto, entende? Ela tirou a nossa diversão. E uma concorrência pública vai ser aberta no segundo semestre pela Infraero para que o aeroporto de Congonhas seja reformado e ampliado. Uma meta, por enquanto, para 2018. O relator da CPI dos fundos de pensão, o deputado Sérgio Souza, do PMDB, entregou hoje ao Ministério Público Federal o relatório final da comissão pedindo o indiciamento de 353 pessoas e empresas.
Dentre essas pessoas está o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A CPI foi criada 8 meses atrás para investigar o mau uso dos recursos financeiros nos fundos de pensão dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Petrobras. O relatório deve ser votado na quinta-feira. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Uma ótima noite para todo mundo. Valeu pela sua presença, uma boa noite. Você fica agora com a máquina com Fabrício Carpinejar. Estamos de volta amanhã, te esperamos. Até lá. O Unifom recebe a cantora Alice Caymmi no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.